É a terceira mensagem, né, dentro desse nosso tema sobre o fôlego de vida. Primeira mensagem nós falamos sobre recuperar o fôlego de vida que foi perdido. Na semana passada nós falamos sobre ter uma vida com Deus. Hoje nós vamos falar sobre a vida em Deus e como que essas coisas e como que viver dessa maneira pode fazer com que a gente recupere o nosso fôlego de vida. E eu iniciei a mensagem há 2 domingos atrás com a seguinte pergunta: o que você está respirando? A gente cantou a música agora por último que fala o que a gente quer respirar, o que a gente deseja respirar. E aí nós vimos que quando a gente pensa no que nós respiramos para alimentar o nosso corpo, para manter a energia do nosso corpo, a gente pensa, obviamente, automaticamente no ar, ou no oxigênio, e a gente sabe como que o oxigênio dá energia para que a gente continue vivendo, e a gente sabe dos efeitos de cessar a energia, que se você cessa a sua respiração, você não tem imediatamente o encerramento da sua vida. Você vai aos pouquinhos morrendo, aos pouquinhos acabando, aos pouquinhos a sua visão vai ficar escura, aos poucos você vai começar a desmaiar, e aí depois é que você efetivamente morre. E aí quando a gente para pensar na respiração da alma, na respiração da criação, na nossa respiração enquanto seres criados por Deus, nós descobrimos que nós também fomos feitos para respirar o Espírito de Deus. E é isso que a gente trabalhou já com essas duas palavras, a palavra ruach, que é a palavra hebraica para espírito, e a palavra pneuma, que é a palavra grega para espírito, é onde a gente lembra do pneu, do que é onde a gente enche de ar para poder andar com o carro, já que todas essas palavras elas sempre trazem consigo a ideia de ar, de fôlego, de vento, de respiração, de um movimento acontecendo com o ar. E é esse termo que Deus ele escolheu para designar a si mesmo quando ele está se referindo à sua terceira pessoa. Então a gente viu também um pouquinho sobre Trindade, nós vimos sobre que nós temos um só Deus, mas esse único Deus ele existe em 3 pessoas, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas que têm uma harmonia tão profunda, são iguais em poder, iguais em pensamento, iguais em intenções, que faz com que esses 3 sejam apenas o tipo de unidade que a gente vai ver a Bíblia propondo para que a gente viva nela também. É mais uma vez Deus dando um exemplo de como é possível a gente viver em unidade. E aí a gente descobre que todos esses nomes que a gente está vendo na Bíblia, exceto Jesus, que é um nome próprio de uma pessoa, todos os outros nomes que são atribuídos a Deus, eles não são nomes, eles são títulos. Então, Deus é um título, Senhor é um título, Pai é um título, Espírito também é um título. O Espírito Santo não chama propriamente Espírito Santo. Mas então, quando a gente vê que Deus ele vai escolhendo os títulos que ele dá a si mesmo, todos eles Deus está querendo mostrar algo da sua própria personalidade, ou do seu ser, ou da maneira como ele resolve agir. Quando a gente vai chamar Deus de Pai, é porque Deus está querendo se apresentar na figura paterna, ou mostrando que aquilo que a gente tem mais ou menos como uma paternidade ideal, Deus é assim. E Deus quer cuidar da gente como um pai cuida do seu filho. Quando Deus resolve se apresentar como ruach, ou como pneuma, como espírito, Deus está trazendo para a gente outro significado que Ele quer que seja claro para a gente. Que não há maneira da gente manter a nossa vida se nós não estivermos respirando aquilo que é soprado por Ele. E aí quando a gente vê o que Deus sopra, a gente descobre que Deus sopra a si mesmo sobre a sua criação, quando ele começa a criar o mundo, e ele sopra a si mesmo sobre o ser humano, quando ele cria o ser humano. De maneira que, e aí depois a gente vai ver lá no livro de Zacarias, inclusive, que a nossa existência, aí eu não estou falando de como humanidade, estou falando você pensar em você, eu pensar em mim. Quando eu fui gerado, a Bíblia diz que Deus soprou em mim, pessoalmente, para que aquele ajuntamento de células lá na barriga da minha mãe pudesse se tornar um ser humano com vida. A vida, seja em que nível for, ela só existe a partir do momento que Deus a dá, porque Deus é a vida do mundo. Então,
se Deus sopra em mim e me traz a vida e me traz a existência, ter sido cortado dessa existência ou desse sopro de Deus, fez com que eu também caminhasse para a morte. Que eu também começasse a morrer, e aí a morte, nós vimos também um pouco sobre isso, que ela acontece em vários níveis, e não somente no nível de um cessar físico, e que às vezes a gente só pensa nele quando pensa na palavra morte. Morte é um termo muito amplo, que tem o significado na Bíblia, em várias culturas também, de qualquer tipo de interrupção, cessamento, de perda do objeto, de perda do propósito. Então, morte acontece em vários níveis, e a gente descobre que todos os níveis eles acontecem quando a gente perde o fôlego de Deus sobre nós. Por isso, da pergunta, o que você está respirando? O que faz com que você tenha vida em você? Hoje, eu quero falar sobre a transformação interna que acontece, ou que começa a ocorrer, quando a gente resolve voltar a respirar Deus. Quando a gente resolve que aquele corte que foi feito do meu fôlego, ele precisa retornar. Rapidamente, eu queria que você fizesse uma lista mental de coisas que você gostaria de mudar na sua vida. De algumas coisas que te incomodam, de algumas coisas que você até já tentou ser diferente, você não consegue ser diferente, que você tem muita dificuldade para mudar. Vou te ajudar, eu coloquei aqui um para cada letra do alfabeto. Descobri que em cada letra do alfabeto a gente tem uma coisa ruim que a gente é e que a gente pode tentar mudar. Não que a gente seja todas essas coisas ao mesmo tempo, e é isso que é o legal do ser humano, né? A gente consegue ser tudo, mas cada um é um pouquinho só. E é isso que é o ruim, porque a gente começa a julgar o outro naquilo que a gente não é. E a gente começa a tolerar no outro aquilo que a gente é. O X foi o mais difícil de encontrar, eu não estava achando nenhum. Aí eu achei chilado, que é bêbado. É a mesma coisa do bêbado, por isso eu coloquei o birrento lá no B. Então, todas essas coisas que a gente tem aqui, ó, são 23... já que Y, W e K não fazem parte originalmente do nosso alfabeto, não criaram ainda palavras ruins em português com Y, W e K. Talvez na internet alguém já tenha criado alguma. Mas, se a gente para olhar essas 23 problemas, desvirtudes, com certeza a gente encontra algumas que fazem parte da gente. E algumas dessas, a gente tem vontade de mudar. A gente sabe que a gente é assim. A gente, às vezes, quando põe a cabeça no travesseiro, ou quando a gente sofre por causa das consequências daquilo, a gente, de alguma maneira, pensa, puxa, eu tenho que mudar esse negócio. Mas aí, quando a gente volta para o automático da vida, a gente acaba repetindo a mesma coisa. Talvez você teve dificuldade de encontrar alguma coisa para você aí. Eu vou te dar uma tarefa mais fácil. Pense numa pessoa próxima a você que tem alguma desses problemas aqui. Agora eu sei que ficou fácil, né? A lista aumentou exponencialmente agora para você na hora, né, de colocar alguém querido, alguém que você ama, mas que você olha e fala assim, puxa, ele ou ela tem isso, isso e isso que me incomoda profundamente. Provavelmente você já brigou, já discutiu com a pessoa que você ama, que você gosta, por algum desses motivos aqui, nela, na outra pessoa, obviamente. E provavelmente, assim como já aconteceu com você, quando alguém brigou com você te chamando de alguma dessas coisas aqui, você pensou depois, obviamente, que passou a raiva, porque na hora da raiva você quer reafirmar e falar, vai me engolir agora, assim, que eu sou desse jeito. Mas depois que passou a raiva, você já deve ter pensado, puxa, eu queria mudar, eu queria ser diferente. E a gente tem dificuldade de mudar. Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil, às vezes, pegar uma dessas coisas que a gente sabe que não são boas, que a gente sabe que não são virtude? O pior é que algumas coisas aqui, às vezes, a gente até chama
de virtude. A gente até tenta encontrar virtude em algum tipo de problema aqui. Mas por quê? Que a gente, sabendo que não é bom, a gente tem tanta dificuldade para mudar. Cada um de nós possui uma essência em si, uma individualidade. E essa individualidade é o que vai distinguir cada um de nós, que vai fazer com que a gente seja diferente um do outro. Os psicólogos, eles chamam essa essência de personalidade. Aí a gente vai ter, assim, na psicologia, uma série de discussões, se personalidade é a mesma coisa que caráter, se não é. A gente tem os ramos dos psicólogos que falam que personalidade é uma coisa, caráter é outro, o ramo que fala outra coisa. No senso comum, a gente costuma separar personalidade e caráter, falar que caráter tem a ver com as suas virtudes, com aquilo que você é diante de uma coisa errada, quando você resolve fazer o certo, e personalidade tem a ver com as suas coisas inerentes a você mesmo, que não é nem virtude ou desvirtude, que é simplesmente a pessoa que você é. Aí beleza, no senso comum a gente trabalha essas coisas, mas na psicologia dominante não. A ideia é que personalidade e caráter vai ser a mesma coisa. E aí, às vezes o caráter é um subproduto da personalidade, ele vai entrar ali como uma das coisas. A gente vai ver por que eu prefiro entender e entrar na corrente da galera que pensa que personalidade e caráter é a mesma coisa. Quando a gente, às vezes, pensa sobre a nossa personalidade, e a gente associa alguns desses problemas aqui à nossa personalidade, a gente descobre que a gente precisa de máscaras para poder viver na sociedade. Porque se eu for 100% do jeito que eu sou, com 100% das pessoas, certamente eu não vou ser aceito. Se eu for 100% do jeito que eu sou com o meu empregador, vai ter algumas coisas que ele não vai tolerar em mim. E às vezes, diferente da minha esposa, que fez uma promessa de ficar comigo até que a morte nos separe, ele vai me mandar embora. Ele vai me demitir, ele não é obrigado a tolerar aquele tipo de coisa em mim. Se eu for 100% do jeito que eu sou com 100% das pessoas, eu vou perder muitos amigos. Porque os amigos também não são obrigados a ficar comigo. E às vezes até o cônjuge chega no momento que ele fala, prometi, mas o meu defeito é não cumprir promessas, então não vou cumprir a minha, então vai para lá e cada um vive a sua vida. E a gente vai fazer assim. Então o que a gente faz? Para poder viver na sociedade, a gente vai colocando máscaras. Para poder representar personagens que na verdade não é quem nós somos, mas é quem a gente imagina que aquela pessoa gostaria que a gente fosse. Então a gente lê a pessoa, e aí se você estuda um pouquinho de programação neurolinguística, você vai descobrir que você tem como saber o que a pessoa gosta e não gosta, às vezes sem conversar muito com ela. E aí você começa a representar para a pessoa o personagem que agrada aquela pessoa. Que faz com que aquela pessoa olhe e fale assim, poxa, esse sujeito é um sujeito bacana, esse sujeito é um sujeito legal, porque normalmente a gente gosta das pessoas que são parecidas com a gente. Né? Então a ideia da neurolinguística é essa, que você começa a fazer algumas coisas que faz com que você se identifique junto a outra pessoa, a pessoa fala assim, ele parece comigo, ele gosta das coisas que eu gosto, ele pensa do jeito que eu penso, esse cara é um cara legal. O problema das máscaras é que a gente não dá conta de usar elas o tempo inteiro. O problema das máscaras é que elas também incomodam a gente. Porque fingir ser uma pessoa que a gente não é tolerável para a gente mesmo o tempo inteiro. E é por isso que às vezes a gente estoura, é por isso que às vezes a gente deprime, é por isso que às vezes a gente estressa, é por isso que às vezes a gente entra em burnout e em várias outras situações, porque a gente vai tentando sustentar ser uma pessoa idealizada, que a gente não é. E aí chega um momento que a gente não dá conta mais de manter aquele tipo de situação. Tem um dos estudiosos da personalidade humana, que eu acho interessante, chamado Michael Shire. E ele fez uma definição sobre personalidade. Ele diz o seguinte, personalidade é organização interna, está falando de você ali, de sua essência, e dinâmica dos sistemas psicofísicos que criam padrões de comportar-se, de pensar e de sentir característicos de uma pessoa.
Isso seria a personalidade. Ou seja, define por que é que você reage da forma que você reage quando você recebe uma provocação, da maneira que você recebe a provocação. Então define, se a pessoa chegar para você e te xingar, o que você vai fazer imediatamente? Cada pessoa é de um jeito. Cada um tem uma reação. Tem gente que às vezes olha aquilo, pondera. Tem vezes que às vezes imediatamente xinga de volta. Tem gente que às vezes se fecha e chora. Tem gente que às vezes aguenta firme ali, mas depois se magoa. Cada um de nós tem uma maneira automática de reagir à mesma situação, à mesma provocação. É isso que faz de nós pessoas diferentes. O problema dessa situação é que algumas das nossas reações, elas não são as reações que a gente mesmo gostaria de ter. Se a gente faz uma análise um pouco mais detalhada disso aqui, primeiro, a ideia é que é uma organização. Personalidade é uma coisa que você construiu ou foi sendo construída em você ao longo do tempo. Algumas coisas você nasceu com elas já, elas são genéticas. E é por isso que você vai observar que às vezes um filho repete gestos, expressões, coisas dos pais, às vezes até sem ter conhecido o pai ou a mãe. Às vezes pessoas que tiveram o pai ou a mãe mortos logo no início, ou que não conheceu o pai por algum motivo, vai conhecer depois, descobre que faz algumas coisas, tem às vezes um jeito de colocar a mão, tem um jeito de olhar, que é como o do seu antepassado. Porque algumas coisas são genéticas, elas vieram na sua carga genética. Outras coisas, elas começaram a ser construídas no seu ventre. Se você foi uma pessoa querida no momento da sua gestação, se você foi uma pessoa rejeitada no momento da sua gestação, se os seus pais, eles queriam e falavam coisas boas ou não com você naquele momento. Outras coisas já são adquiridas depois que você nasceu. A maneira como as pessoas que te cercaram começaram a interagir com você. O tipo de disciplina que você teve, o que você podia fazer, o que você não podia fazer quando você era criança, a maneira como, quando você fazia uma coisa errada, você era repreendido ou não era repreendido, se seu pai e sua mãe te disciplinavam excessivamente, se te disciplinava adequadamente, se não te disciplinava. Todas essas coisas são camadas que vão sendo colocadas sobre você para construir a sua personalidade. E algumas outras coisas você adquiriu por si só. Você olhou e você achou legal em uma outra pessoa, num amigo de escola, num professor, num personagem da televisão que você assistia quando você era criança, ou coisas assim, e você foi agregando de maneira que é uma organização. Não está solto dentro de você todas essas informações. Elas estão bem compartimentadas. É por isso que uma personalidade pode ser lida, pode ser definida, porque já está organizado dentro de você. Ela é dinâmica, porque ela muda o tempo todo. Personalidade não é uma coisa que você tem e pronto e acabou, e você nunca mais vai ter alteração nesse tipo de coisa. Alguns traços ao longo da sua vida você vai manter por escolha sua, ou por negligência sua, ou porque você acha que aquilo é bom e você vai lutar para manter aquilo. Outros traços, ao longo do tempo, à medida que vai passando, você vai perdendo, você vai mudando, porque a nossa personalidade muda o tempo todo, embora nem sempre é dentro do ritmo que a gente deseja. E nem sempre é para o rumo que a gente deseja. Por exemplo, com certeza algumas pessoas aqui, todos já ouviram, alguns já devem ter falado, já usaram a expressão assim: eu tenho que deixar de ser bobo. Em alguma fase da vida, em algum momento, alguma situação, alguma coisa te incomodou, que você falou assim: eu tenho que deixar de ser bobo. Quando você fala isso, você está insatisfeito com a sua personalidade ou com a sua maneira de reagir, normalmente de ajudar alguma pessoa, ajudando as pessoas, vendo que frequentemente você ajuda e você não tem a correspondência que te agrada naquela ajuda,
você fixa na sua mente, eu tenho que deixar de ser bobo. Sabe o que acontece? É possível que você, no momento da sua existência, seja uma pessoa mais aberta, mais receptiva, mais ajudadora, e em outro momento da sua vida você se torna uma pessoa mais egoísta. E às vezes você até justifica, eu me fiquei uma pessoa mais egoísta porque as pessoas só abusavam de mim, as pessoas só me usavam, as pessoas sei que. O que vai acontecer é que com o passar do tempo você consegue ser egoísta naturalmente. Você já não tem nem mais aquele impulso de ajudar quando você antes tinha. Você mudou um traço da sua personalidade. E a gente tem inúmeras situações nisso aí também. A outra questão é que ela se mostra em padrões. A personalidade, ela é recorrente e consistente. Significa que a gente vai se tornando previsível. Pode ser, fulano é imprevisível. Não, fulano pode ter tido uma ação imprevisível. Ele pode ter tido assim, uma reação imprevisível. Quando a gente fala assim, ele fez isso e foi imprevisível, é porque nós já estamos habituados a prever como que a pessoa age. A gente sabe das pessoas que a gente anda juntos, que eles são nossos amigos mais próximos, né, o cônjuge, os filhos principalmente. A gente sabe que se eu agir desse jeito, a reação vai ser dessa outra forma aqui. A gente já tem uma expectativa como é que vai ser. Algumas coisas que a gente sabe que vai incomodar muita pessoa, às vezes a gente até fica protelando para contar, né? Fez um negócio, sabe, a pessoa não vai gostar. Aí você fica assim, não, vou escolher o momento certo de contar. O momento certo, normalmente, é o momento que você vai contar e sair de perto rapidinho, porque você já sabe que o negócio não vai ficar bom ali. Por quê? Previsão. Você já está lendo a personalidade da pessoa, já conhece mais ou menos o jeito da pessoa agir, porque é um padrão. A gente é assim, da mesma maneira. E ela se expressa via comportamentos, pensamentos ou sentimentos. Significa que às vezes você mostra isso para as pessoas, significa que às vezes você não mostra isso para as pessoas, mas ficou lá dentro. Significa que às vezes você fala e às vezes você consegue segurar aquilo só no seu pensamento, mas veio no seu pensamento. Uma das coisas que a gente consegue perceber mudanças rápidas em quando a gente deixa de falar ou de agir e passa só para o pensamento, o jeito de pensar, é naquelas coisas que são consideradas politicamente incorretas e que a gente pensava aquilo há um pouquinho de tempo atrás. Né? Ontem foi interessante, a gente estava lá em Bento Gonçalves, e aí eu fui numa loja lá de queijo, o cara que estava vendendo os queijos. O cara estava explicando os queijos. Aí ele foi falando assim, esse queijo aqui é não sei o quê, esse queijo aqui é não sei o quê. E um cara assim, uma figura, aqueles italianão, gringo, já bem velhinho da idade do Carlos assim, né? E que viveu um monte de coisa na vida. E aí ele chegou assim, e ele cortando cada queijo, aí um queijo, ele falou assim, que esse queijo aqui, eu vejo na hora assim eu já vejo se o cara é viado ou não é. E cortou um pedaço assim. Aí as pessoas começaram a se olhar assim, né? Eu não sou homofóbico não, mas assim, homem é homem, viado é viado. Para mim não tem esse negócio. E aí começou a falar um negócio. E eu achei engraçado, morri de rir, mas eu olhava assim pro lado assim as pessoas assim, achando engraçado, mas não sabia se ria, se não ria. Aí ele começou a contar uma história. Porque veio aqui uma pessoa e falou, espera meu marido, não sei o quê. Quando chegou lá, espera meu marido, que chegou lá, era outra mulher também, não sei o quê. Porque eu não gosto desse negócio, não sei o quê, que eu sou antigo, mas não sou homofóbico. Coisa que a gente está vendo no nosso tempo. Às vezes a gente pensa a mesma coisa, mas a gente vai controlando. A gente sabe que horas é hora de falar, que horas não é o momento de falar, que horas que eu vou comportar ou não comportar. Eu comporto, penso ou sinto dessa maneira. Basicamente, o que você faz e por que você faz o que você faz está definido por causa da sua personalidade. Seu jeito de ser, todas essas construções que foram feitas na sua vida. Um dos problemas do fôlego de vida de Deus ter deixado de soprar sobre a gente é que a nossa personalidade ela também começou a morrer. Deus não criou a gente para ter essas coisas. Quando a vida de Deus soprava sobre nós, essas coisas não existiam na gente. O problema é que a partir do momento que eu vou perdendo o meu fôlego, o meu respirar em Deus, essas coisas aqui também começam
a aparecer em mim. E quanto mais eu estou me afastando do fôlego de Deus, mais coisas aparecem em mim. E coisas que eu nem coloquei aqui, que você pode já ter pensado aí também. Por isso que nós idealizamos um mundo de paz e amor, ao mesmo tempo que a gente justifica por que a gente não consegue viver em paz e amor com as pessoas próximas da gente. Já pensou sobre isso? Ninguém fala que deseja um mundo de guerras, brigas, intrigas e confusões. Todo mundo diz que quer paz no mundo. Todo mundo canta que o amor tem que acontecer. Todo mundo, todas as músicas, né? O povo brasileiro se orgulha porque o hino nacional é o único hino do mundo que fala sobre amor no seu hino. Todo mundo deseja esse negócio e admira. Mas quando o discurso é para um nível não pessoal. Porque quando chega no nível pessoal e a gente começa a ter os nossos problemas, as nossas brigas, as nossas faltas de paz, de amor, a gente começa a justificar por que a gente é assim. Não, eu estou fazendo isso aqui porque fulano de tal, e a gente cita defeitos de fulano de tal. A gente deita a cabeça no travesseiro, a gente pensa, não, mas eu estou fazendo assim também porque eu sou, e a gente lembra os problemas que a gente tem aqui na nossa personalidade. Por causa disso, desses problemas, é que existem leis. Como nós somos indivíduos com personalidades moribundas, a gente precisa de controle. Porque se a gente não tem controle externo a gente começa a fazer daqui a pouco qualquer coisa que a gente quer com as outras pessoas. E aí quando a gente vai olhar, é muito interessante, eu fiz um rápido levantamento aqui, como é que funcionava os negócios das leis, como é que elas foram sendo criadas a partir do momento que a gente perdeu o fôlego de vida. No começo, quando havia fôlego de vida no homem, Deus não tinha dado nenhuma lei para Adão, falando assim, Adão, é o seguinte, eu vou criar uma mulher para você e você não pode matar a sua mulher. Não precisava falar isso para Adão, porque Adão não ia ter motivo nenhum de matar a mulher dele. A mulher de Adão era uma pessoa perfeita. E Adão era uma pessoa perfeita. Aí Deus ele chega para Adão e fala assim, eu vou te dar uma lei, uma regra. Só não come de uma planta. Já pensou se todas as nossas leis hoje fossem proibido de comer aquela planta ali? Era maravilha para a gente. Aí o homem pecou. Perdeu o seu fôlego de vida. Aí o que Deus faz? Deus dá uma segunda lei. Está lá no Gênesis 4,15. Ele fala assim, agora você não pode matar uma pessoa. Antes não era preocupação de Deus se alguém ia matar ou não o outro. Mas agora é. Porque quando Deus vê o ser humano começando a brotar nele, por ter cortado o fôlego, esses traços ruins, Deus olha e fala assim, vai matar. Ele vai chegar ao ponto de eliminar o outro, igual, semelhante dele. Aí Deus cria uma outra lei, não mata. Aí o sujeito foi lá e matou. Desobedeceu, ó, perdeu mais um pouquinho do fôlego. Aí Deus criou uma outra lei, ó. Agora, vocês vão ter regras alimentares. Então, Deus começa a regular desde o que as pessoas iam comer até a pena de morte. Aí Deus falou assim, ó, no começo não era para matar. Agora o negócio está tão solto que as pessoas matam, e isso aconteceu lá em Gênesis, as pessoas matam e falam assim, não pode me matar. E aí ele vai lá e mata de novo. Sob o argumento de que ele não pode ser morto, porque se alguém matar ele, então essa pessoa teria que ser morta também. E foi isso que aconteceu com o neto de Caim. Caim foi o primeiro que matou. O segundo que matou já matou 2 pessoas. E falou assim, ó, assim como Deus proibiu de matar Caim, porque as pessoas podiam querer se vingar de Caim, e Deus falou, não pode, para tentar parar a matança desenfreada, e cada um ia querer ficar vingando do outro, aquela frase do Gandhi poderia fazer sentido, olho por olho, e todo mundo vai acabar cego um dia. Então Deus falou assim, não é para matar. Aí o neto do Caim matou um sujeito e falou, ó, não pode matar não. Ah, então não pode. Falei, matou outro. Ele falou assim, se alguém me matar agora, Deus falou que ia vingar 7 vezes no Caim, vai me vingar 70 vezes 7. E estava matando. Aí Deus estabeleceu pena de morte, está lá em Gênesis 9, foi o outro extremo. Falou assim, agora é o seguinte, se matar, vai ser morto. Vamos tentar dar uma freada nesse negócio. E não funcionou, o ser humano continuou todo avacalhado. Aí lá em Êxodo 20, a gente tem os 10 mandamentos. Deus ele chega e dá só 10 mandamentos para o ser humano. Por quê? Porque a expectativa dele é que o povo de Israel, a partir daquela situação, fosse viver ali certinho. Fala assim, não, beleza, esses 10 mandamentos está bom demais. O que o povo de Israel faz em Êxodo 21? Ele se afasta de Deus.
Ele abandona Deus, ele já começa a quebrar mais mandamentos. Aí, se você for ler o Pentateuco, no final das contas, são 613 leis. Aí as pessoas pensam assim, que loucura. Aí eu fiz um levantamento. No Brasil, hoje, são 181 mil leis. No Brasil. A gente assusta dos 613 da Bíblia, né? Do Pentateuco, quando fala 613 leis na Bíblia. Não, que Deus cheio de leis. Deus legalista. 181 mil. A gente não tem nem ideia, sei lá, se a gente conseguiria falar 30 leis do Brasil. Talvez alguém que estude vai falar isso aí. Fora os artigos, incisos e as subdivisões que a gente vai ter dessas leis aí. Por que isso acontece, gente? Porque o ser humano só piora. Porque quanto mais longe a gente vai ficando do fôlego de vida de Deus, mais coisas vão surgindo, mais meios vão surgindo a gente fazer coisa errada. Mais incompatibilidades a gente vai criando. E um monte de lei dessa aqui do Brasil, o interessante de você estudar direito é isso, que você também consegue verificar um pouco da personalidade de uma nação, de uma cultura. Um monte dessas leis do Brasil é porque é o seguinte, o cara criava um tipo de lei aqui, aí o sujeito, ele criava um jeito de burlar a lei sem quebrar a lei. Aí eles tinham que criar outra lei para tentar segurar aquelas pessoas, estavam todo mundo saindo, aquilo que a gente fala do jeitinho brasileiro. Aí o cara conseguia burlar as duas leis. Aí tinha que criar uma terceira. E muita coisa no Brasil que a gente tem é isso aí. O principal efeito que acontece na vida de alguém que volta a respirar o fôlego de Deus é a mudança interna que acontece dentro da gente. Eu queria fazer a leitura, quem quiser abrir, é Gálatas 5, a partir do versículo 16. E a gente vai, hoje se você quiser riscar também sua Bíblia, você que trouxe sua Bíblia, quiser riscar, fazer as anotações, a gente vai fazer uma leitura mais detalhada dessa passagem. Quem não trouxe a Bíblia e quiser depois me manda uma mensagem, eu posso passar o slide para você anotar os riscados ali. Gálatas capítulo 5, versículo 16, nós temos a descrição das mudanças que acontecem na gente quando a gente volta a respirar a vida de Deus. O que acontece dentro da gente? O que acontece com a nossa personalidade? É muito interessante a gente ver as associações que vão ser feitas agora, inclusive com a lei. Versículo 16, Paulo começa falando assim: digo, porém, andem no Espírito. Aí ele usa o pneuma, no grego, que é aquele termo lá que eu mostrei para vocês no início, né? No fôlego de vida, no vento, no sopro de Deus. Andem no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Aqui, a carne seriam os traços da nossa personalidade morta. Tá? Então, nessa passagem aqui, Paulo não dispunha desse vocabulário que a gente tem hoje, que a psicologia é um negócio que existe há pouco mais de 150 anos aí. A gente não tem isso muito antigamente, não. Então, ele não tinha todos esses termos que a gente tem hoje. Então, o que Paulo faz? Ele escolhe usar o termo carne. Então, toda vez que você vê carne nesse texto, você pensa nisso. Ele está falando sobre esses traços mortos da nossa personalidade, esses problemas que a gente tem, esses desejos errados, que a gente às vezes até sabe que não devia fazer, mas a gente não dá conta de lidar com eles e eles voltam a assolar a gente. Tá? Então, olha como é que ele começa falando aqui. Se nós andarmos na vida de Deus, essa é a introdução da passagem, vocês não vão mais satisfazer os desejos da sua personalidade morta. Aquelas coisas que você sabe que em você são ruins, elas não vão mais dominar você. É como já se fosse a conclusão, né? Só não é a conclusão porque tem que explicar como é que esse negócio vai acontecer. Mas é essa a ideia. Se eu respirava em Deus e era bom, e isso foi cortado, eu estou morrendo, e morrendo eu estou ficando ruim, se eu voltar a respirar, eu começo a voltar a ser bom. As coisas boas começam a voltar em mim, dentro de mim. Aí no versículo 17,
ele fala o seguinte: porque a carne luta contra o espírito. Ou seja, a nossa personalidade morta, esses traços ruins da nossa personalidade, elas lutam contra a vida de Deus. E a vida de Deus luta contra os nossos traços mortos da nossa personalidade. Porque eles são opostos entre si. Esses problemas que a gente tem, que eu listei alguns aqui para vocês, pedi vocês pensarem um pouquinho neles no começo, que você achou uns 3 em você, uns 10 na pessoa que está perto de você. Esses problemas, eles estão lutando contra a vida de Deus. Porque eles são os efeitos da falta da vida de Deus na gente. Então, de novo, aqui a gente tem um termômetro. É aquilo que eu falo para vocês de vez em quando na Bíblia aparece, um termômetrozinho, é um jeito que você tem para medir a sua temperatura espiritual. Você consegue medir quanto você está respirando de Deus. Quando eu fiz o exame, eu fiz um exame daqueles que você fica dormindo no laboratório lá, porque eu tenho todos os problemas possíveis de sono que uma pessoa pode ter, eu tenho desde de apneia até sonambulismo. Eu tenho todos, falo à noite, não respiro e não sei o quê. Quando eu fiz o exame, uma das coisas, eles enfiavam um negócio no meu nariz para ficar medindo a minha respiração durante a noite. Eu tinha uns eletrodos pregados no corpo, uma série de coisas. E uma das coisas que media era a saturação, né, Kelly? A saturação, que é o nível de oxigênio no meu sangue. E aí eles foram descobrindo que no meio da noite o nível de saturação do meu sangue cai para um nível crítico, porque como eu fico trancando a respiração e eu fico até 46 segundos sem respirar enquanto eu estou dormindo trancado ali, o nível de oxigênio no meu sangue baixa. Aí depois eu volto a respirar e o nível volta e fica essa luta no meu corpo físico com ele mesmo o tempo inteiro. É isso que vai acontecendo com a vida da gente espiritualmente. É um meio que a gente tem de medir a saturação do quanto a gente está respirando de Deus na nossa vida. Se a gente começa a observar na nossa vida muitos traços de personalidade que a gente não consegue lidar com eles, que a gente sabe que ele é ruim, sinal que a nossa saturação está baixa. Sinal que a gente está respirando pouco de Deus. Pouco da vida de Deus está entrando de fato na gente. E é isso que Paulo está falando aqui. Essa nossa personalidade luta contra a vida de Deus e a vida de Deus luta contra esses problemas da nossa personalidade, porque eles são opostos entre si. No primeiro momento, e aqui é interessante, que Paulo está falando agora, quando a vida de Deus entrou na gente, de volta. Ele está falando agora, já do momento que você decidiu, que você verbalizou, que você falou, que você orou, que você disse para Deus: Deus, eu quero você. Ele não está falando agora do mundo, da vida do mundo, essas coisas, não. Ele está falando assim, ele está falando da vida do cristão de verdade. Sujeito que falou assim: Deus, viva em mim. Quando o Espírito de Deus, então, entra de novo na gente, porque antes da gente falar isso, a gente não tem nada do Espírito de Deus em nós, quando o Espírito de Deus entra na gente, é que essa luta começa. Então, o que ele está mostrando para a gente aqui? As mudanças que Deus opera na gente, elas não são imediatas. Elas não acontecem da noite para o dia. Não é uma coisa assim instantânea, se não aconteceu é porque você não tem. O sinal de que você recebeu o Espírito de Deus em você, que a vida de Deus começa a ser soprada dentro de você, é que essa luta começa a acontecer. E aí coisas em você se despertam contra coisas que Deus vem apresentando para você. E o embate começa. Então, no primeiro momento, existe uma luta. Qual que é o problema disso aqui, gente? Às vezes, a nossa vida cristã, a gente para nesse versículo. A gente se dá satisfeito de que está havendo uma luta. A gente pensa assim: não, eu estou lutando contra o pecado. Isso é o sinal que o Espírito de Deus está em mim. Isso é sinal que eu tenho o Espírito Santo, porque está vindo consciência, convicção de pecado. Eu continuo pedindo a Deus perdão todas as noites, eu continuo confessando os meus pecados, eu até peço perdão para algumas pessoas que eu magoo e tudo mais. E a gente se dá por satisfeito pela luta. O que Paulo está querendo mostrar para a gente é que não é para parar na luta. A luta não é o fim, a luta é só o começo. A luta é aquilo que começa a acontecer na sua vida cristã bem no iniciozinho. Aí ele continua falando para a gente aqui. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei.
Olha por que ele está falando isso aqui. Porque se eu consigo respirar plenamente a vida de Deus em mim, eu não preciso mais de lei falando para mim o que eu posso e o que eu não posso fazer. O que Paulo vai fazendo aqui, é mostrar para a gente aqui, é que vai havendo, e é isso que a Bíblia diz que vai acontecer para a gente no fim dos tempos, é que vai havendo um regresso de uma necessidade extrema de lei, que eu preciso de tudo para regular a minha vida. E assim é com a criança, assim era quando a gente era criança, assim é com as crianças hoje. Tudo tem que ter regra, tudo tem que ter pode, não pode, faz, não faz. E a criança boazinha pergunta para o pai se pode fazer, e a criança não tão boazinha faz e olha para o pai para ver se a reprovação vai chegar ou não. Mas ela já sabe que ela precisa de regra. Ela já sabe, e aí tem os estudos também que mostram a necessidade que a própria criança manifesta de que eu preciso de regra, eu preciso de normas. Agora, quando a vida de Deus começa a ser soprada dentro da gente, a gente não precisa mais dessas normas. Porque a gente começa a saber naturalmente como agir. Eu não preciso de uma regra para falar que eu não posso matar uma pessoa. Porque jamais passa isso por dentro de mim. Aí ele continua. Ora, as obras da carne, ou seja, desses problemas pessoais que a gente tem, são... Aí ele cita uma lista que está resumido em problemas sexuais, problemas religiosos, problemas de relacionamento, esse é o que ele mais gasta tinta escrevendo lá na carta dele, e problemas de autocontrole. E aí no final ele diz assim, não herdarão o reino de Deus aqueles que praticam essas coisas aqui. Problemas sexuais, religiosos, relacionamento e problemas de autocontrole. Se a gente voltar lá naquela lista que eu mostrei para vocês no início, vocês vão ver que todas aquelas coisas que estão lá, elas encaixam em alguma dessas 4 categorias aqui. E qualquer pensamento que você tiver de dificuldade que você tem de controlar a sua personalidade, você vai descobrir que ele se encaixa em uma dessas 4 coisas aqui. E você vai descobrir que às vezes são 2, 3, às vezes os 4 problemas que você tem. E que se você deixar o negócio solto, você consegue facilmente, naturalmente errar nos 4. As 4 coisas. E aí Paulo ele fala um negócio que é importante a gente pensar. Não vai herdar o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por causa daquilo que de vez em quando eu falo aqui para vocês também. Aquela ideia platônica dos gregos, de que a alma é boa e o material é ruim, e que Platão, quando ele desenvolve a metafísica, ele vai trazer para a gente de que o grande problema da humanidade é a física. Quando a gente sai da física, entra na metafísica, todas as coisas vão resolver, e que aí a igreja, principalmente na Idade Média, a igreja católica trouxe isso para dentro de si. Às vezes a gente jogou de volta na nossa teologia sem questionar essas coisas, de que a gente só peca porque a gente está preso dentro do corpo, e que no momento que a gente então sair do corpo, todos os nossos problemas estão resolvidos. Isso não é verdade. E é muito claro que isso não é verdade quando Jesus ele fala assim na oração do Pai Nosso, quando ele ensina a orar, ele fala assim, vocês vão orar desse jeito: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado quem peca contra mim. E aí Jesus no final da oração ele fala assim, por quê? Se vocês não perdoam as pessoas os pecados que elas cometem contra você, eu também não vou perdoar vocês os pecados que vocês cometem contra mim. Porque senão a gente entra com um problema no céu. Porque você imagina, se eu entro ali e brigo com o Tiago, e a gente se desentende, a gente briga, e aí eu faço uma coisa ruim para ele faz uma coisa ruim para mim, e a gente se desentende. E aí ele vai viver a vida dele com Deus para lá, eu vou viver minha vida com Deus para cá, mas eu não perdoo ele. Aí a gente morre. Aí a gente chega no céu. O que vai mudar entre eu e ele? Nada. Nada mudou, porque eu saí dessa carne aqui. Inclusive, você já saiu da sua carne, se você tem aí, sei lá, a minha idade, você já saiu da sua carne pelo menos 4 vezes ao longo da sua vida, porque as células que você tem no seu corpo hoje não são as células iniciais da sua vida. O nosso corpo ele vai trocando as células pelo menos de 7 em 7 anos. Morre toda uma gama de células, seu corpo produz outras e aquelas células voltam para lá. Esse corpo que você tem hoje nem é o corpo que você tinha anteriormente. Você é a mesma pessoa, isso não mudou.
em você. A questão é, se eu morro agora, daqueles problemas, esses problemas aqui, que são obras da carne, o que muda no momento que eu morrer e no momento que eu chego lá no céu? Por isso Paulo diz, não herdam o reino de Deus aqueles que praticam essas coisas. Porque senão eu vou chegar lá e eu vou começar a praticar essas coisas, e o que eu vou fazer é a mesma coisa que Adão fez no jardim, que já era o paraíso e já era um lugar bom. Eu vou pecar. E eu vou estragar esse lugar bom que Deus está criando. Por isso a preocupação de que a gente precisa voltar a respirar a vida de Deus agora. Isso não é uma coisa que eu dou uma respiradinha ali no tubo de oxigênio, continuo vivendo de qualquer jeito e depois eu entro no ar pleno de Deus no céu, na eternidade. Eu preciso viver isso agora. Eu preciso respirar isso agora. Esse oxigênio precisa começar a energizar o meu corpo constantemente para que eu não pratique mais essas coisas aqui que a gente colocou aqui. Aí, Paulo, ele avança. Aí ele vai falar dos efeitos. Mas o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que é produzido, que fruto é a produção, aquilo que é produzido pelo fôlego de vida de Deus em você, pelo soprar de Deus em você, por você voltar a respirar Deus, é amor, alegria, paz, paciência, benevolência. Eu achei legal que que em algumas traduções está escrito benignidade, no grego é suavidade. Você tratar a pessoa com suavidade, com leveza. Aquela leveza que começa a fazer, inclusive, com que a nossa vida seja boa, seja leve, seja agradável de ser vivida. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os defeitos que você pensou neles no início, quando eu trouxe para você a lista dos defeitos, os defeitos que você rememorou quando viu os versículos anteriores, o versículo anterior aqui, todos esses defeitos, eles podem acabar na sua vida. Todos eles. Porque se a personalidade da gente, ela é dinâmica, e ela é uma organização dinâmica, que molda você e a forma como você vai depois reagir às coisas externas que vêm para você, se você começar a soprar a vida de Deus para dentro da organização da sua vida, para dentro da organização da sua alma, para dentro da organização da sua personalidade, se a sua organização ela for a organização de Deus em você e não a organização que você foi construindo ao longo da sua vida para dentro de você, se isso começar a acontecer, sua personalidade muda. O seu jeito de agir, reagir e pensar muda. A maneira como você sofre, porque a nossa personalidade também trabalha muito com as nossas emoções, com aquilo que às vezes acontece um negócio, a maneira como você reage àquilo que aconteceu. Às vezes você descobre que as suas reações elas não são boas. Às vezes você descobre que a maneira de você reagir a determinadas coisas te fazem sofrer muito. As suas reações, as suas emoções podem mudar também. É isso que Paulo está trazendo para a gente aqui. Se eu começo a ventilar a vida de Deus para dentro da minha personalidade, ela muda, ela se transforma. E aí essas coisas começam a ser produzidas em mim. Esse é o resultado do trabalho do sopro de Deus dentro de mim. E eu não preciso mais colocar uma máscara de bom moço, ou uma máscara de crente, ou uma máscara de bom cidadão, ou uma máscara de politicamente correto, ou máscaras que a gente vai colocando para o meu patrão me aceitar, para a minha família me achar um cara melhor, para os meus vizinhos me tolerarem. Eu não preciso colocar máscaras para trabalhar com as pessoas mais. Eu posso ser eu mesmo, e eu mesmo ser uma pessoa boa. E aquilo que eu de fato sou, ser agradável para as pessoas que estão próximas de mim. Eu acho que uma das coisas fantásticas na vida de Jesus é que Jesus era assim. Eu acho que é por isso que ele agregava tanto e tão facilmente as pessoas em torno dele.
Porque quando a gente vai ver a vida de Jesus, as pessoas que não gostavam dele eram os religiosos depois, porque ele ficava criticando o jeito dele ser e eles não queriam mudar o jeito de ser. Agora, as pessoas que conviviam com Jesus, às vezes elas até no primeiro momento não gostavam muito daquela coisa que a gente já tem de se fechar para a pessoa que a gente não conhece. Mas depois, quando as pessoas começavam a andar com Jesus, elas gostavam de Jesus. E Jesus agregava as pessoas. A gente pode ser assim também. A gente pode ter naturalmente na gente esses traços da personalidade de Deus em nós. Por isso que é vida em Deus. Agora não é só mais que eu estou andando com Deus. Eu estou em Deus. Deus está em mim. E a vida de Deus agora é parte da minha própria vida. O jeito de reagir de Deus passa a ser o meu jeito de reagir. O jeito de sentir de Deus passa a ser o meu jeito de sentir. Aí Paulo, ele conclui aqui. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Crucificaram esses traços ruins da personalidade, do jeito de ser, do jeito de reagir, do jeito de sentir, do jeito de interpretar o mundo. Morreu. Não tem mais. Não faz parte mais. É passado. Eu era assim, mas eu não sou assim mais. Está crucificado. Junto com todos os desejos de paixões e cobiças e coisas que vão cercando esse jeito desvivado de ser da nossa personalidade. E aí ele fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É hora que a gente consegue aliar a teoria à prática. Aquilo que a gente sabe sobre Deus passa a ser aquilo que a gente vive também. Passa a ser o jeito da gente ser também. Eu não tenho um discurso paz e amor para o mundo e uma prática brigas para mim. Eu não tenho um discurso, as pessoas tinham que viver como um só, mas quando a gente está junto, eu não consigo viver junto com o outro como se ele fosse um só. De repente essas duas coisas começam a andar junto. São anseios do mundo, são coisas assim. A gente nem precisa de Deus para falar que o negócio está errado. Qualquer pessoa ateu olha e sabe que o negócio não está legal. A diferença é que a gente sabe como resolver. A gente pode resolver isso na vida da gente. É viver com Deus e andar com Deus. É o conhecimento de Deus e a vida de Deus. Gente, nossa vida, nossa personalidade, a nossa sociedade podem ser transformados. Isso pode mudar, pode ser diferente. Você não precisa mais dizer eu sou assim para uma coisa que você não gosta. Você não precisa mais dizer eu sou assim para uma coisa que as pessoas que estão perto de você não gostam em você. Você pode passar a dizer eu estou assim, mas eu vou ali respirar agora Deus. E isso vai mudar a minha vida. Isso vai ser diferente, eu não vou ser assim mais. E você daqui a pouco vai conseguir olhar para algumas coisas atrás, e você vai falar assim, olha, essas coisas eu não sou mais. Eu era, eu fui. Isso aqui estava dentro de mim, não está mais. Já tem tanto tempo que eu não tenho vontade, tem tanto tempo que isso não está presente na minha vida, mas só se a gente respirar Deus. Só se o fôlego de vida de Deus estiver dentro da gente, só se isso fizer parte daquilo que energiza a nossa vida. Eu queria que a gente ficasse de pé para a gente orar. E eu queria que nesse momento da oração, você colocasse para Deus, pessoalmente aí naquilo que é a sua realidade, quais são as coisas que você já sabe que não era para ser assim e que você gostaria que mudasse? Você gostaria que fosse diferente? Imagina como que seria a sua vida se você conseguisse não explodir mais, não ficar irritado mais quando alguém faz alguma coisinha que te desagrada
Imagina como é que seria se você não tivesse mais as reações explosivas que você tem. Imagina se você conseguisse ter paciência com alguém que te incomoda e que ele está demorando a mudar e que você está na expectativa ainda que ele mude. Imagina se você conseguisse dominar uma compulsão que incomoda você e que você acha que você não consegue viver sem aquilo porque aquilo vai te consumindo, por dentro você acaba fazendo, e você conseguisse dominar a compulsão. Imagina se você conseguisse amar de verdade todas as pessoas que cercam você. Como é que seria sua vida? Como é que seria sua família? Como é que seria a nossa igreja? Como é que seria a nossa comunidade? Capilé, ou Vale dos Sinos, Porto Alegrense, para incluir o Johnny, Sapucaia, para incluir a Michele e Marcelo. Novo Hamburgo está no Vale dos Sinos. Como é que seria? Eu queria que você apresentasse essas coisas para Deus agora. Que nesse momento da oração você falasse com Ele: Deus, é isso, isso e isso. E eu quero respirar a vida que vem do Senhor para transformar a minha vida. Senhor, nós nos apresentamos mais uma vez diante de Ti, agradecidos pela Tua palavra, agradecidos pelo sopro de vida do Senhor em nós, agradecidos porque o Senhor nos oferece mudança, nos oferece possibilidade da gente ser diferente. Deus, e a gente tem tanta coisa que a gente pode apresentar para o Senhor. Eu quero que cada uma dessas coisas que estão sendo apresentadas, estão sendo faladas contigo, Deus, que a vida do Senhor sopre sobre a vida de cada um de nós, Deus, para que a gente consiga ter a transformação disso, para que a gente consiga respirar o Senhor, viver o Senhor, para que a nossa personalidade seja transformada e volte a ser da maneira como o Senhor desejou que fosse, como o Senhor criou para ser desde o início, quando a gente ainda não tinha nenhum efeito do pecado sobre nós, Deus. Queremos mudar, ser diferentes, ajuda a gente, Deus. Peço que o Senhor, em cada um, naquilo que é a particularidade de cada um, atue através do Teu Espírito Santo, para que a gente consiga ser diferente, a nossa comunidade possa ser diferente, para que a gente consiga oferecer essa vida para as pessoas que cercam a gente, Deus, que ao longo dessa semana a gente vai estar junto com elas e que a gente sabe que vivem os mesmos dilemas, têm os mesmos problemas, as mesmas ansiedades, as mesmas decepções que a gente também possa mostrar para elas essa vida do Senhor na gente. Esse é o nosso desejo, é por isso que a gente ora nesse momento. Peço que o Senhor abençoe, Deus, a vida de cada um de nós. Oro ao Senhor pela nossa semana, que o Senhor nos dê uma semana, Deus, tranquila, uma semana de paz, uma semana onde a gente vai conseguir fazer o que a gente precisa fazer e a gente não vai esquecer o Senhor em nenhum momento, em nenhuma atitude, em nenhuma ação da nossa semana. Uma semana onde o Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas, Deus. Peço que o Senhor leve a cada um de nós em paz para as nossas casas, debaixo do Teu cuidado, livra-nos do mal. Não nos deixe, Deus, cair na tentação de ceder aos desejos da carne. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém.